Meu amigo, cuidado, não seja dissimulado, não tente demonstrar uma coisa que você não é. Olá, obreiros, muito bom dia nesta manhã de domingo. Que você, pastor, bispo, levita, como também colaborador, que está participando desta reunião nesta manhã de domingo, seja abençoado. Tenha sua mente aberta para entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Pois desde o tempo de Salomão, eu peço a Deus que o Senhor ilumine o nosso entendimento e não permita que absolutamente nenhum de nós venha se perder em meio aos problemas, em meio às tentações, à pandemia, às tribulações que enfrentamos. Pois eu confio em tuas mãos esta meditação. Amém. Desde o tempo de Salomão, mais precisamente aqui do Jardim das Oliveiras, vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico no livro de Gálatas, capítulo 2. Paramos no versículo 5, do versículo 5 ao 13. Diz assim: E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Paulo está falando aqui e deixando bem claro que o que chama a atenção de Deus não é a aparência, não é o nosso exterior, não é a nossa posição, tempo de igreja, título. Ele fala aqui dos antigos. Ele está se referindo aqui, sabe a quem? Aos primeiros apóstolos. Pedro, Tiago, João, Mateus, Filipe, André. Ele está dizendo, olha, eu estou aqui agora diante destes homens e eu sei que Deus não aceita a aparência do homem. Deus não se deixa influenciar pela posição, pelo tempo, pelo conhecimento, pelo exterior, mas sim, Deus espera encontrar no seu servo interior a humildade, o respeito, a consideração, a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Inclusive, eu queria aproveitar e abrir aqui um parênteses e dizer para você, levita, obreiro, você, pastor, esposa, nós chegamos aonde chegamos por causa da nossa fé, da sua fé. Não abra mão da sua fé jamais, porque foi através dela que houve a libertação, a conversão, o novo nascimento, o batismo com o Espírito Santo. E agora, como servo de Deus, Ele espera que você, mais do que nunca, use a sua fé para que outros também sejam libertos, transformados e salvos. E além de tudo isso, também se tornem servos do Deus vivo através do seu exemplo. O que Paulo está falando aqui ele diz, olha, digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Eu não me deixei influenciar por aqueles que, mesmo tendo mais tempo de obra, mas que agiram de forma errada, porque são humanos, eu não me deixei influenciar e errei. Não, eu guardei o meu coração, guardei os meus olhos. Lembra, na primeira vez que ele foi ter com os apóstolos, ele foi rejeitado. Desconfiaram dele. Logo após a sua conversão, o seu novo nascimento. Mas nem por isso ele deixou de servir a Deus, nem de orar, nem de dar um bom exemplo para os mais antigos. Quer dizer, nós temos que ser um bom exemplo, tanto para os antigos quanto para os novos. É isso que Paulo está falando. Antes, pelo contrário, versículo 7. Quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, quer dizer, assim como Deus confiou a Pedro a responsabilidade de pregar o evangelho aos que se sujeitam à circuncisão, quer dizer, aos judeus que praticam a circuncisão física, Deus me confiou a autoridade e a responsabilidade de pregar o evangelho, quer dizer, a salvação aos gentios que não praticam as doutrinas, que não praticam o que nós judeus praticamos, porque a circuncisão verdadeira acontece no coração. Como muitos que haviam na igreja primitiva, que eram circuncidados fisicamente, mas não espiritualmente, no coração não era. Não haviam nascido de novo, não tinham a natureza do Senhor Jesus, não eram batizados com o Espírito Santo. Veja, meu amigo, minha amiga, veja, obreiro,
a importância da gente guardar o nosso coração, da gente assumir a nossa fé com humildade, assumir as responsabilidades que Ele nos confiou na igreja, atender as pessoas, ungir as pessoas, realizar a imposição de mãos, ministrar a cura, libertar as pessoas de demônios. Veja a importância da gente cuidar do ministério que Deus nos confiou. A obra é dele, mas ela é executada por servos consagrados. Ele diz no versículo seguinte, olha só, porque aquele que operou eficazmente em Pedro, quer dizer, o Espírito Santo que usou para o apostolado da circuncisão, esse, quer dizer, o mesmo Espírito, o Espírito Santo, operou também em mim, com eficácia, para com os gentios. Em outras palavras, o servo de Deus tem que estar apto para ser usado, para cuidar de todo tipo de pessoa, tanto do religioso quanto do incrédulo, tanto do rico quanto do pobre, tanto do mal quanto do bom, tanto do cidadão honesto, cumpridor dos seus deveres, como também do corrupto. O servo de Deus tem que estar apto para poder ajudar e servir as pessoas de todas as classes, de todas as nações, de todos os níveis, e não fazer acepção de pessoas. Eu só cuido de pobre, eu só cuido de rico, eu só cuido de gente honesta, eu só cuido de gente corrupta. Não. O servo de Deus, ele não limita a unção da coroa do Senhor sobre a sua cabeça. Ele está apto e se prontifica a ser usado por Deus como Deus quer e onde Deus quer, e não como ele acha, não como ele gosta, e não como ele quer. Por isso Paulo diz, olha, e conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destra, quer dizer, a mão, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Quer dizer, Tiago, Cefas e João, eles entenderam o meu chamado. Eles entenderam que a minha disposição de ir para os gentios era dar aos outros a mesma oportunidade que nos foi dada a nós, judeus, descendentes de Abraão. Porque a promessa havia sido feita a Abraão que através do Messias todas as nações seriam abençoadas. Não apenas o povo judeu, mas também o brasileiro, o alemão, o português, o africano, o russo, o colombiano, o asiático, todos, de todas as classes. Eles nos deram as destra, quer dizer, nos deram a mão, nos apoiaram em oração. O apoio que o obreiro tem que ter dos seus companheiros de guerra é a oração, não é favores. Está aqui, ó. Eles nos deram a destra e oraram conosco para que fôssemos aos gentios, para que fôssemos aqueles que não são circuncidados no corpo, mas que aceitarão a circuncisão aonde? No coração. Que lindo, não é verdade? Que maravilhoso. A pergunta é, obreiro, a obreira, você colaborador, você tem tido essa disposição? Porque eu fico me perguntando, se você não tem disposição de cuidar nem dos que estão dentro da igreja, querendo, buscando a Deus, imagine aqueles que estão lá fora, perseguindo, criticando, ameaçando a gente. Paulo, ele se prontificou em ir e evangelizar e buscar e libertar os incrédulos, os que perseguiam os judeus, os que os ameaçavam. No versículo 10 ele diz, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Quer dizer, Barnabé, Tiago, Cefas e João falou para Paulo e a Barnabé, olha, vão para os gentios, mas não esqueçam de nos ajudar, de ajudar aos pobres, com diligência. Ele disse, e isso fizemos. Quer dizer, a igreja era uma só, tanto a igreja no meio dos pobres, como a igreja entre os gentios, que eram os ricos, que tinham uma condição melhor. Era uma igreja só, um coração só, era tudo para o mesmo altar, era tudo para o mesmo Deus. E eles se ajudavam, é como a Igreja Universal tem uma só conta,
E lá todos os vossos dízimos, ofertas, sacrifício é depositado. E de lá se paga, se atende todas as necessidades da igreja, seja de aluguel, seja de manutenção, seja de construção, seja programas de rádio, de televisão. É isso aqui, ó, uma igreja unida. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam, olha só, com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Quer dizer, Paulo, sincero, homem de Deus, chegou para Pedro e falou: Pedro, vem aqui por favor, isso está errado, isso está errado. Enquanto não havia judeus aqui entre nós, quer dizer, pessoas novas na fé, judeus praticantes da lei, você se comportava normalmente, comendo com a gente, porque você sabe que o judeu não come com os gentios, com outros povos, não havia associação. E agora que chegou alguns judeus entre nós, você preocupado em ser criticado, preocupado em ser visto como alguém que não cumpre com a lei de Moisés, você foi se apartando pouco a pouco, olha só. Você começou a dissimular que você sim é cristão, mas que pratica a circuncisão, como se fosse necessário a circuncisão física para que fôssemos salvos. Isso está errado, Pedro. Veja que a pessoa que é espiritual, ela não fica fofocando, falando pelas costas. Quando você vê algo errado em alguém da fé, você chama essa pessoa em particular e fala na cara. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Versículo 11. Lhe resisti na cara, porque era repreensível. Paulo era um homem de Deus, sim, mas ele cometeu um erro. E graças a Deus, Paulo, usado por Deus, repreendendo a Pedro, Pedro reconheceu o seu erro. Pedro foi humilde para reconhecer. Mas veja que ele influenciou a outros a fazerem o mesmo, inclusive a Barnabé, que praticaram a dissimulação. Meu amigo, cuidado. Não seja dissimulado. Não tente demonstrar uma coisa que você não é. A preocupação de Paulo era agradar a Deus e não aos homens. E Paulo assumia essa fé. E dizia, para ser salvo, tem que assumir a fé em Jesus Cristo como seu Senhor e único e suficiente Salvador. Independentemente de você ser judeu, romano, de você ser grego, de você ser espanhol, você tem que circuncidar o seu coração para que haja salvação. Guarde esses ensinamentos riquíssimos e não se deixe corromper jamais. Sempre haverá pessoas repreensíveis no nosso meio, mas não é para você sair da igreja não, tá? Não é para você ficar falando mal não, tá? Não é para você ficar fazendo fofoca não, tá? É para você, como uma pessoa espiritual, madura, chegar para ele, para o pastor, para o outro obreiro, para o membro e falar, explicar. Não condenar, mas repreender na palavra para que ele seja maduro e abençoado. Espero que esta mensagem o tenha ajudado. Tenham todos uma excelente reunião, um excelente dia em família. Nos veremos na IURJ ou nas nuvens.